Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. É Natal, é tempo de sonhar. No Master Sonda Shopping eu posso ganhar. Um carro é mais que um presente pra mim. Aqui o Natal é assim. Chegou a promoção Feliz Natal de Carro Novo. Você compra nas lojas do shopping e concorre a uma HB20 0 km. Quanto mais cupons, mais chances de ganhar. Master Sonda Shopping. Os seus momentos na sua vida. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E com o passar dos anos, todos nós vamos envelhecer. Alguns com a saúde perfeita, outros com algumas dificuldades. Por exemplo, a de ouvir direitinho. E para falar um pouquinho sobre este assunto e a importância de ouvir, nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Sokol, que é médico otorrino, e nós vamos falar sobre o nosso ouvido. Então, preste bastante atenção nessas dicas que a gente vai dar para vocês hoje. Bem-vindo, doutor. Boa tarde, gostaria de agradecer o convite. É um prazer muito grande estar de volta aqui no programa de vocês. Doutor, para a gente entender direitinho como é o funcionamento correto do nosso ouvido. Então, eu acho que tem um interesse muito grande pela audição e pelo funcionamento principalmente da nossa audição. Então a nossa audição, vamos por estruturas, né? por partes. Nós temos o nosso ouvido, e no nosso ouvido nós temos a nossa membrana do tímpano e 3 ossinhos que são os menores ossos do nosso organismo, que são o martelo, a bigórnia e o estribo. Então o tímpano recebe o estímulo sonoro, que é uma onda mecânica, e ele amplifica essa onda junto com esses ossinhos, e vai levar até a nossa cóclea, que é o nosso órgão sensorial. E a cóclea vai converter esse estímulo, essa onda mecânica, vamos dizer assim, que é a vibração sonora, num estímulo elétrico que vai ser levado, então, através do nervo coclear para a nossa área auditiva no nosso cérebro. Então, a nossa audição, ela depende de um adequado funcionamento, tanto do nosso tímpano, com o tímpano íntegro, como os ossinhos que estejam bem articulados e que vibrem e transmitam esse estímulo, essa onda mecânica, assim como uma integridade do sistema da cóclea e do nosso nervo auditivo junto com a nossa área da audição no cérebro. Por exemplo, se nós tivermos um tímpano furado, nós vamos ter um déficit auditivo por um problema na condução do som, porque o som não vai conseguir chegar do nosso meio externo, do estímulo sonoro, né, da fonte sonora, até a nossa cóclea adequadamente. Vai ter esse, vamos dizer, o buraco no tímpano que vai fazer prejudicar. E assim o indivíduo vai ter uma perda auditiva condutiva, do tipo condutiva por um problema na condução do som. Se nós tivermos um problema na cóclea ou um problema no nervo auditivo, às vezes na área do nosso cérebro da audição, nós vamos ter uma perda sensório-neural, uma perda neurosensorial, que é por uma alteração da nossa parte ou sensorial com a cóclea ou neural com o nervo auditivo e o cérebro. E se nós tivermos um componente de perda auditiva por algum problema no tímpano ou alguma alteração nos nossos ossinhos da audição, junto com uma alteração do nervo auditivo ou da cóclea, nós vamos ter uma perda auditiva mista. É importante saber os tipos de perda auditiva para saber qual a melhor forma de tratamento. Porque às vezes, se for só um furo, o tímpano furado, uma perfuração do tímpano, nós podemos, através de uma cirurgia de timpanoplastia, corrigir essa perfuração, colocar um enxerto e recuperar essa acuidade auditiva, né? Da mesma forma, se for tivermos algum trauma que um desses ossinhos se desarticularem
podemos fazer uma cirurgia para articular eles novamente. Assim como se for um problema neurosensorial, por exemplo, uma perda auditiva da idade, na maioria das vezes um aparelho auditivo convencional vai ser o suficiente para reabilitar a audição desse paciente. Então, para nós sabermos qual for a melhor forma de oferecer para o paciente recuperar a audição e melhorar, ter um ganho auditivo, nós temos que definir bem qual é a causa da perda auditiva. Doutor, o que é o implante coclear? O implante coclear, eu acho um dos dispositivos, né, das tecnologias mais interessantes da medicina, da área médica, porque ele permite alguém que nunca escutou ou que há muitos anos não escuta nada, teve uma surdez há vários anos e que ele permite a essa pessoa recuperar a audição plenamente. Então ele é um dispositivo que é introduzido cirurgicamente na nossa cóclea e que ele vai estimular diretamente as células nossas células ciliadas, né, nossas células da audição, a produzir o estímulo, a ter o estímulo sonoro. Então, para aqueles pacientes, ele vai ter uma indicação, não é para todos os pacientes, mas sim para aqueles que já não apresentam nenhum tipo de ganho auditivo com os aparelhos convencionais. Então, ele vai ser bom para aqueles pacientes que nascem surdos, para aquelas crianças que têm uma perda auditiva, surdez congênita, podemos dizer, para aqueles outros pacientes que têm uma perda adquirida ao longo da vida e que ficam completamente surdos. Então, nós vamos conseguir, através do implante coclear, proporcionar que essa pessoa volte a ter a audição. Existem diferenças nesses implantes coclear ou todos eles são iguais, são padronizados tanto para crianças, adultos, idosos? A diferença deles é mais na marca, no fabricante, né? Então existem algumas marcas no mercado, cada um vai ter alguma particularidade, mas o mecanismo de atuação deles, em geral, é semelhante. A ideia deles é a mesma, que é converter, né, o estímulo, o som diretamente na cóclea, estimular diretamente a cóclea, convertendo no estímulo, né, na informação sensorial para o nosso cérebro. Então o mecanismo deles vai ser todos parecidos, vai ter alguma particularidade de cada empresa, de cada fabricante. Mas o aparelho, o implante coclear que é utilizado na criança é o mesmo que vai ser utilizado no adulto. Certo. E é necessário fazer algum tipo de manutenção? Como é que ele funciona depois de instalado? Primeiro fazemos a cirurgia, precisamos esperar em torno de 3 semanas para fazer a ativação do implante. Então realiza-se a cirurgia, aguarda em torno de 3 a 4 semanas para fazer a ativação. Então é importante o paciente saber que vai ser candidato a implante, que não vai ser no dia seguinte que ele já vai começar a escutar. Certo. E também não é a partir do momento que faz a ativação do implante que já começa a ter a audição completamente normal. Vai fazendo os testes, vão fazendo os ajustes, esse processo é um pouquinho demorado não, mas tem que ter um pouquinho de paciência porque leva um tempo, vai fazendo os ajustes, a fonoaudióloga vai ajustando esses aparelhos até que o paciente possa obter o maior ganho auditivo possível. Para entender melhor, ele é fixado na cabeça e existe uma parte que vai para o ouvido, é isso? Ele é implantado cirurgicamente, então tem uma parte que fica lá dentro da nossa cóclea e tem tipo uma estrutura aqui, tipo um ímã, que vai ficar embaixo da nossa pele. E aí nós vamos ter o componente externo, que é fica uma coisa que fica encaixado aqui com o ímã, através do ímã, e vamos dizer, tipo um microfone assim, que parece um aparelho auditivo convencional que fica atrás da orelha. Então tem o dispositivo externo, que vai ser utilizado, o paciente vai estar usando, né, vai estar vestindo ele, vamos dizer, quando ele estiver com o implante ligado, e aquele dispositivo fica dentro da cóclea e subcutâneo. Então o paciente, ele vai, durante o período que ele estiver utilizando o implante coclear, ele vai ficar com aquela parte externa. Por exemplo, a hora de tomar um banho e dormir, ele tira e desliga o aparelho. Em relação à manutenção, ela é um aparelho que dá muita pouca manutenção, mas a questão da troca das baterias, né, que é a bateria que ela é bastante duradoura.
Sim. mais de anos. Mas assim, os cuidados após o procedimento, a pessoa ela pode, por exemplo, uma pessoa idosa que é bastante ativa, que faz bastante atividade física, ela pode fazer com o aparelho, se for para a praia, ela vai precisar tirar esse aparelho para entrar no mar. Esses aspectos aí, quais são as recomendações? Hoje em dia já tem até alguns implantes que eles são à prova d'água, tudo, mas a recomendação geral é que, se vai tomar um banho de piscina, vai tomar um banho de mar, é que tira o aparelho, porque mais como uma precaução, né? Até para não perder, porque às vezes vem uma onda e bate na cabeça e leva embora. Então mais como uma precaução para evitar perda e também para não deteriorar o implante. Mas a orientação é mais essa, sim, pode praticar atividade física desde que não tenha o contato físico, o risco de bater, de traumatizar. Então daqui a pouco tu vai jogar uma partida de futebol, tu vai tirar. Mas se tu quer dar uma corrida, jogar uma partida de tênis, que são esportes que não vai ter contato com outra pessoa, contato físico, é plenamente possível utilizar. Quais são as vantagens de se fazer essa cirurgia, de ter esse implante coclear? Na verdade, não digo nem as vantagens, mas é que tem que ser muito bem indicado. Então, uma pessoa que tem uma perda auditiva leve, uma perda auditiva moderada, ela não vai ter indicação de usar o implante. O implante ele é bem restrito, a indicação dele, para aqueles pacientes que têm perdas auditivas profundas. Certo. E que já não tem nenhum tipo de ganho auditivo com a utilização do aparelho convencional ou outras formas de reabilitação auditiva. Então, é como nós dissemos, é o último recurso para tentar melhorar a audição. Então, é para aqueles pacientes que têm o pior grau de perda auditiva, mas também ele é o que proporciona ter o maior ganho auditivo possível, né? A adaptação é uma coisa tranquila, fácil, as pessoas conseguem se adaptar bem com o implante? Com certeza. Como eu falei, nos primeiros tempos, né, exige todo um período de teste, de adaptação, fazendo os ajustes, mas os pacientes logo depois que começam a utilizar, eles não conseguem mais ficar sem. Okay. Porque o ganho auditivo que eles têm é tão grande que é uma coisa que eles não conseguem ficar sem depois. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e já retorna. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. No Master, a gente faz tudo para ver seu Natal mais feliz. Você reúne quem mais gosta e nós levamos à sua mesa a melhor ceia de Natal, feita com todo carinho, dedicação e atenção de quem tem o prazer em sempre te servir bem. É a magia do Natal que começa no preparo e está em cada detalhe, deixando ainda mais delicioso para você. Natal é em família. Natal é Master. Tá no Master, tá em casa. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E no programa de hoje nós estamos conversando com o Dr. Rodrigo Sokol, que é médico otorrino, e nós estamos falando sobre o nosso ouvido, a capacidade que todos nós temos de ouvir e através da audição nos comunicar melhor com todas as pessoas e viver melhor. Doutor, existe diferença do implante e de aparelhos aí? Explica para as pessoas entenderem, porque o aparelho a gente já está mais acostumado a ouvir falar, claro. O implante ainda é uma novidade para a gente. Isso. Então, o aparelho auditivo, né, convencional, que acho que todo mundo já teve contato, já viu alguém que usa,
Ele, na verdade, é um dispositivo que funciona como um amplificador do som. Então, para aquelas pessoas que têm uma perda auditiva, ele vai amplificar o som e vai acabar dando um ganho que aquele paciente precisa, né? Então, cada perda auditiva, cada paciente vai ser bem ajustado o aparelho auditivo que for utilizado, vai sendo feitos os ajustes conforme a perda auditiva do paciente. Então, o aparelho auditivo convencional ele é como um amplificador. Então, para alguém que escuta menos vamos dizer, ter mais som chegando até ele. O implante coclear é diferente. O implante coclear é um dispositivo que ele vai estimular diretamente o nosso sistema sensorial, né? Então, a nossa cóclea e o nosso nervo auditivo, a via auditiva. Então, ele vai ser utilizado justamente aquilo que eu falei antes, que vai ser utilizado para aqueles pacientes que já não apresentam nenhum benefício com o aparelho auditivo convencional. Então, vai ser uma alternativa para esses pacientes. As pessoas que usam o aparelho convencional, principalmente quando colocam esse aparelho, dizem que escutam com eco. Isso. Com o implante também? Com o implante, o que é mais comum eles falarem que no início eles escutam um som robotizado, vamos dizer. Sim. Parece tipo do robozinho dos filmes, assim. E até que fique bem adaptado, faça todos os ajustes e tenha uma audição mais próxima do natural, eles costumam dizer que eles sentem que parece que é um robô falando. Diferente do eco, tem muitos pacientes que usam aparelho convencional que dá eco, dizem que dá eco, que dá um zumbido, piora o chiado. Isso depende também muito de como é feita a adaptação ao aparelho. Então, na maioria das vezes acaba que depois o paciente vai se adaptando bem e vai deixando de ter essas sensações. Pode acontecer de no início a pessoa ter aquela sensação de que ela não escuta ainda direito, ou colocou o aparelho já começa a ter mudança no ouvir? Sim, no início eles podem ter essa sensação que ainda não está notando muita diferença, que ainda não está tendo bastante benefício. É por isso que eu sempre digo, quando indico o aparelho auditivo para os meus pacientes, é que eles têm que ter um pouquinho de paciência, que não é no primeiro dia que eles ligarem o aparelho, colocarem o aparelho, eles já vão notar uma melhora. Isso vai aos pouquinhos, vão fazendo os ajustes até ter uma boa, plena adaptação. E o pós-cirúrgico, como é que ele funciona? A pessoa sai do hospital, como é que ela vai se comportar saindo do hospital? O processo de recuperação? A recuperação da cirurgia do implante coclear é muito tranquila. Não é um procedimento que costuma ser doloroso. Primeiros dias pode ser que tenha um pouquinho de desconforto na área onde é feito o corte, né, para a cirurgia, mas não costuma ser uma cirurgia com grande desconforto no pós-operatório. Os pacientes normalmente toleram muito bem. Podem ir para casa, inclusive, no mesmo dia. Existem pessoas que usam no corpo chip, marca-passo e outros equipamentos para ter um funcionamento legal. Pode interferir alguma coisa, o funcionamento do aparelho, alguma coisa que tu esteja usando no corpo? É importante, não vai interferir em relação se tu estiver usando um marca-passo, um cardiodesfibrilador, essas coisas. Isso aí. Mas vai ter que ter os mesmos cuidados que esses dispositivos, por exemplo, na hora que tu for viajar de avião, passar pelo detector de metais, na hora que for num banco. Então, sempre que faz o implante coclear, tu ganha da própria fabricante uma carteirinha dizendo, explicando o que tu tem, qual o dispositivo, para tu poder ter acesso também a esses locais, né? Sim, então a pessoa, ela tem vida normal após a cirurgia, se adapta direitinho ao ouvir e na hora de dormir, não vai machucar ali o local, não é desconfortável? Não costuma, porque o dispositivo que fica embaixo da pele é bem pequenininho, ele não costuma exercer pressão, e quando tu vai dormir, não está utilizando o implante, tu desliga e tira a parte externa. Então, para dormir é como se tu não tivesse feito nada. Fez o procedimento cirúrgico, é necessário fazer um acompanhamento com a fonoaudióloga, é isso que tu falou no início? Isso. Quando vai ser feita a ativação do aparelho, do implante coclear, né, que é feito normalmente 3 a 4 semanas após, e depois por um período de pelo menos em torno de uns 6 meses, vai sendo acompanhado, vamos dizer, mensalmente, a cada 2 meses, com a fonoaudióloga para ir fazendo os ajustes do implante coclear para que o paciente possa extrair o maior ganho possível, né, do aparelho. E os benefícios para ter uma vida normal são inúmeros? Inúmeros, né? É uma pessoa que está no silêncio, que vive no silêncio, passar a escutar. Então é uma satisfação,
É uma sensação muito gratificante no momento que o paciente ativa o implante e começa a escutar, porque é um paciente que vem muitas vezes sem saber o que é escutar há 15, 20 anos e que de uma hora para outra ele começa a ter a audição. Então isso é uma satisfação muito grande. Ou também é interessante fazer em crianças que nascem surdas, em torno de um ano e pouco que é feito, quando elas começam a ter a sensação auditiva que elas nunca tiveram. Então é um choque para elas ficam completamente... É muito legal de ver essa sensação da ativação do implante. Pois é, uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que é surda, por falta de recursos, oportunidades, ficou lá até os 5, 6 anos sem conseguir ouvir direito. E isso, consequentemente, vai afetar a fala e vai afetar o convívio social. Nessa idade, qual é o diferencial de se fazer esse implante coclear? Isso é uma pergunta um ponto bem interessante, porque para o paciente ser candidato ao implante coclear, ele tem que já ter ou antes de desenvolver a fala, então crianças até 1, 2 anos, 2 anos e pouco, a partir dos 5, 6 anos a criança passou da fase de desenvolver a fala, então já vai ter danos, já vai ser muito mais difícil essa adaptação ao implante e também desenvolver a fala depois dessa idade. Então é aquilo que nós falamos, que o implante deve ser para pacientes que são pré-linguais, que nós falamos, que ainda não estão na idade de falar, ou para pacientes que pós-linguais que tiveram o estímulo da fala. Então tem pacientes com perdas auditivas severas, profundas desde a infância, mas que foram bem estimulados, que foi feito o treinamento vocal e eles têm a fala. Eles não têm uma fala tão adequada, mas eles têm a fala, eles sabem como é que é, e eles vão ser candidatos bons ao implante. Mas aqueles pacientes que foram surdos por tempo, sem escutar e não foi feita essa estimulação, aí muito provavelmente o implante não vai mais ter indicação porque passou do período do que poderia ser feito, né? A partir de que idade a gente começa a perceber que está perdendo a audição e que precisa, de repente, de recursos como um implante? Na verdade, a audição, né, primeiramente para crianças, né, hoje em dia, acho que, se não me engano, desde 2010 que é feita a triagem auditiva neonatal, que é obrigatório que toda criança que nasce, ainda no hospital, passar pela avaliação, né, o teste da orelhinha. Por quê? Para nós conseguir detectar precocemente perdas auditivas ou quadros de surdez, para poder intervir o quanto antes e iniciar a reabilitação auditiva. Então, no início vai ser feito os exames, toda a avaliação, tentar procurar qual a causa daquela perda auditiva, qual a causa que o paciente nasceu com aquela perda auditiva, para nós poder tentar intervir na causa e já começar a pensar na reabilitação auditiva, que num primeiro momento vai ser com aparelhos auditivos. A partir do momento, se o aparelho auditivo convencional for suficiente, aí o paciente vai continuar dessa forma. Se fazendo a reabilitação com o aparelho for verificado que o paciente não está tendo ganho auditivo, que está sendo a mesma coisa que com nada, aí esse paciente vai passar a ser um candidato ao implante coclear e aí passar toda a avaliação pré-operatória, também dos exames auditivos, eletrofisiológicos, para ver a viabilidade daquela via auditiva também. Agora, da idade adulta, o paciente vai notando, né, quando vai diminuindo a audição. Na imensa maioria das vezes, o paciente que vai perdendo a audição aos poucos, ele não vai chegar a ter uma perda profunda que torne indicação de usar o aparelho, ou que seja indicação de fazer o implante coclear. E sim, com um aparelho convencional, geralmente vai ser suficiente. Mas naqueles casos em que evoluírem um pouquinho pior e o paciente tiver uma perda auditiva profunda, a partir do momento em que avaliando tu perceber que não tem mais nenhum ganho com aquele aparelho auditivo normal que sempre usou, aí ele passa a ser também um candidato ao implante coclear. Mas não tem uma idade assim base, tem pacientes de todas as idades, a partir de um ano e pouco, pacientes são candidatos. Eu já vi também fazer implante até com pacientes de mais de 90 anos. Né? Nossa, que legal. A gente sabe que a juventude gosta de ouvir música muito alta e no fone de ouvido. Isso pode ser um fator que vai levar a pessoa a perder a audição mais cedo? Isso é um outro ponto bem importante, o uso de fones de ouvido, né? Então, as gerações mais novas estão muito acostumadas, até mesmo dentro de casa, no seu quarto, tá lendo um livro, fazendo
fazendo o tema e usando fone de ouvido, escutando música alta. E até para trabalhar, né? E até para trabalhar. Isso, até dentro, o que eu quero dizer, dentro do próprio quarto, poderia estar com som, no volume baixinho, acabam utilizando o fone de ouvido. E sim, o uso do fone de ouvido com um som alto está associado a perdas auditivas. Isso é uma preocupação mais recente, porque também é uma coisa mais das últimas décadas, né? Mas que tem sido associado a perdas auditivas mais precoces, né? Então, pacientes que normalmente poderiam iniciar com uma perda a idade mais avançada, começam a ter perdas auditivas mais precoces em virtude da exposição ao ruído do fone. A gente sabe que deve procurar sempre um médico quando sente algum desconforto, mas também a cada período da vida é necessário fazer uma série de exames para ver se a gente está bem. E no otorrino a gente também precisa tirar esse tempinho para ir ver se está tudo bem? Eu acho importante, né, quando o paciente, principalmente quando o paciente perceber que alguma coisa não está certa, aí vale a pena, acho que tem necessidade de procurar o profissional e fazer essa avaliação. Por exemplo, começa a sentir que está escutando um zumbido no ouvido, que já não está escutando da mesma forma que escutava antes, eu acho que o paciente deve procurar uma avaliação para ver se também, pelo menos fazer os exames para, se não está nada errado, descartar que tem alguma perda auditiva inicial, alguma coisa que vai exigir um acompanhamento mais de perto ou até mesmo um tratamento, né? Doutor, muito obrigada por todas as suas orientações sobre o implante coclear, que é uma tecnologia nova e muito eficaz e que tem ajudado muitas pessoas que já realizaram esse procedimento aqui em Erechim, né? Isso, gostaria de agradecer a oportunidade, né? É um assunto que eu gosto muito de conversar e que nós estamos trazendo agora para a cidade. Esse ano já fizemos 3 cirurgias de implante coclear e que é uma satisfação poder estar trazendo para Erechim uma tecnologia tecnologia tão avançada de ponta para nossa cidade, né? Possibilitando que pessoas que têm essa déficit auditivo muito grave possam reabilitar a audição. Então, para mim é uma satisfação muito grande poder estar trazendo isso para a cidade e também estar aqui conversando com vocês, né? Então, um bom encerramento de ano ali, a todos nós. Desejar também um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos vocês e que tenhamos um 2021 muito melhor do que foi 2020, que foi um ano bem atípico, né, para todos. É verdade. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. É Natal, é tempo de sonhar. No Master Sonda Shopping eu posso ganhar. Um carro é mais que um presente pra mim. Aqui o Natal é assim. Chegou a promoção Feliz Natal de Carro Novo. Você compra nas lojas do shopping e concorre a uma HB20 0 km. Quanto mais cupons, mais chances de ganhar. Master Sonda Shopping. Os seus momentos, a sua vida. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano.